É óbvio que a gente ama o filho, é óbvio que mas a gente sempre projeta alguma coisa nele. O filho é algo que a gente projeta. O Heitor não me devia nada. E que tudo que eu achei que ele fosse era uma expectativa minha. O Brasil, ele é pioneiro. Tem países que olham para a legislação brasileira para poder fazer legislação, porque nós temos uma legislação robusta, mas nós temos pessoas que se ligam em dinheiro. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe. Bem-vindas, bem-vindos ao Voz das Mães. O nosso projeto ele existe para informar, educar e acolher todas as mães e famílias atípicas. Para começar nosso programa de hoje, eu quero ler a frase da nossa convidada. Procure outra mãe atípica. É o conselho que eu sempre dou, porque ninguém entende melhor o peso e a leveza dessa jornada do que outra mãe que também vive. Simone, Nossa, você fez a lição de casa. A gente vai procurar. É o que eu sempre falo. Tudo bom, Nath? Primeiro, muito obrigada pelo espaço, pela voz. É muito importante. E é isso, eu sempre falo. E que foi o que me salvou, procurar outra mãe atípica, é entender identidade de causa, né? Estou muito feliz de você estar aqui. E eu queria já começar te perguntando se você se tornou advogada primeiro ou mãe atípica primeiro. Eu sou mãe típica e atípica, né? Então, eu sou mãe de uma mulher de 26 anos, Olha, Raquel, publicitária. Não parece. Pois é, um mulherão, uma publicitária. E nós crescemos juntas, eu brinco, né? Eu fui mãe muito jovem, mas o direito, o ofício veio antes da maternidade atípica, assim. Então, eu sou advogada atuante desde 2008, né? A minha vida foi toda voltada para a área empresarial. Então, eu fiz várias especializações em contratos, que fazia muito sentido. Fiz MBA em administração de empresas e, num dado momento, nada daquilo fazia mais sentido quando veio, de fato, o diagnóstico do Heitor. E o que mudou para você, trabalhando na área, até para entender mais sobre a inclusão, né? Hoje, você vê a inclusão diferente do que você via antigamente? Olha, vou ser bem honesta, que a inclusão nem fazia parte da minha pauta, né? Então, seria demagogia eu dizer que é diferente, porque para mim eu nem falava. Eu não passava por situações que me faziam sentar na cadeira da exclusão. E, de fato, foi a maternidade do Heitor que me trouxe algumas realidades, me tirou algumas vendas do olhar, numa sociedade onde a gente vive dentro de privilégios, né? Quando a gente vai segregando dados e posicionamentos, você percebe que você está realmente num lugar privilegiado. E a maternidade atípica me fez, na verdade, enxergar o que eu não via, né? Dentro do direito. Então, quando a gente fala, né, dentro do direito, principalmente na minha especialização, contratos, você lida com dados, você lida com palavras, com falas, você lida muito pouco com pessoas, né? O que você tem que resolver é a dor de quem te contrata e tá tudo certo. E aí, quando eu me vi aos poucos, né? Porque quando veio o diagnóstico do Heitor, só para trazer uma introdução. Como que foi receber, né, inclusive, o diagnóstico do Heitor? O diagnóstico do Heitor veio no ano pandêmico, né? Quando eu precisava levá-lo para terapia, médicos, a gente teve que ficar em casa. Então, eu era uma pessoa que trabalhava muito e, de repente, eu estava em casa com uma criança diagnosticada sem saber exatamente nada do que fazer. Ele foi diagnosticado com autismo? Foi diagnosticado com autismo. O Heitor tinha 2 anos e meio, né? Ele teve um desenvolvimento dentro do marco até 1 ano e meio. E aí, quando começou a poda neural, ele começou a perder as habilidades que ele tinha. Na época, para mim, o desenvolvimento dele estava dentro do marco, mas hoje, olhando de uma forma mais criteriosa, eu percebo que tinham muitas coisas no Heitor que faltavam. Quais eram as características que você percebia dele? O Heitor, ele era uma criança que não chorava, então para mim era, nossa, que delícia, né? Eu lembro da minha avó falando, mas minha filha, o Heitor não chora. E eu falo, mas que delícia, vó, eu sou uma mulher de sorte. Sim. E, na verdade, o não chorar vinha da falta de conexão. Então, ele não se conectava às pessoas. Então, ele não ria, não chorava. Ele era uma criança com um olhar perdido. Ele olhava muito ventilador. Ele olhava muitas coisas, né? E menos pessoas.
E aí, conforme ele foi crescendo, como é que a gente começou a perceber? A fala que não vinha, que foi a primeira coisa, né? E aí, com a fala, e a criança vai crescendo, ela vai querendo as coisas. Se ela não se comunica, ela começa a ter condutas inapropriadas. Então, ela começa a ter birra, gritos, se jogar no chão. E aí, tem alguma coisa de errado. Principalmente quando eu era mãe da Raquel, né? Então eu falei, poxa, tá diferente, isso, né? Tá diferente. Aí vinha aquela, homem é diferente, homem aprende mais tarde. E eu sempre muito incomodada. Gente, não, tem alguma coisa de errado. E aí eu fiz um combinado em casa, eu falei, ok, você acha que tá tudo bem? Eu acho que não, eu vou atrás. Tudo bem? Não, tudo bem, te respeito. Com seu marido. Exato. É porque tem essa parte da diferença também, quando às vezes o pai não quer ir atrás e a gente quer. Exato, mas não porque eu queria ir atrás, porque eu tinha realmente um incômodo. Eu falei, se eu tiver que ajudar, eu tenho que saber o que é. Sim. Né? E para mim ainda era muito vago, eu não falava muito pouco sobre o autismo, né? E o boom do autismo veio muito na pandemia, né? Que as pessoas, eles até falam que são os filhos da pandemia. Eu tenho uma percepção muito particular sobre isso, né? Porque eu conheci, de fato, meu filho na pandemia. Eu fui mãe, né, do Heitor, uma gravidez esperada, desejada, mas com 6 meses eu coloquei ele na creche e voltei para o trabalho, porque era aquilo que eu queria. Trabalhei muito em casa, ainda em licença, então eu era aquela mulher que dava conta de tudo, né? Da maternidade, do trabalho, mas quando a gente vai olhar, não era de tudo, né? A gente achava que dava conta de tudo. E aí a escola, principalmente o berçário que recebeu o Heitor, também não me deu essa orientação, não teve esse olhar. Então foram muitas assim negligências por falta de conhecimento que só a pandemia me trouxe. Porque quando eu entrei em casa e eu vi aquela criança correndo para lá e para cá, Heitor, não me atendia, só olhava para a TV, me levava para a cozinha para pedir a água. Ele tinha necessidade, eu era a condução dele, então ele me levava, apontava. Peraí, tem uma coisa de errado. Aí vai atrás de todas as informações, vem o diagnóstico e a gente começa. O diagnóstico foi rápido? Foi bem, assim, passamos por 3 neuros. O primeiro, eu ainda estava com meu marido indo comigo, e aí o primeiro falou que quem deveria se tratar era eu. Juro. Porque ele sentou no chão e começou a brincar com o carrinho, de forma funcional. E aí ele falou, olha aí, mãe, ele brinca direitinho. Quem tem que se tratar é a senhora. Aí eu saí de lá, eu falei, não, vamos para casa. E aí ele, tá vendo, eu não disse. Eu falei, não, acho que o diagnóstico não vem só de um brincar, de uma hora. Você fica um tempo ali só, né? Exatamente. Aí recorri ao plano de saúde. E foi aí que eu comecei a entender que tinha uma outra visão ali do plano de saúde, né? Quando você começa a investigar uma coisa que, na época, os planos de saúde na época estavam começando a identificar essa coisa do laudo, né? Do diagnóstico versus o tratamento. E aí eu falei, não, vou pagar um particular. Porque no plano você não tinha encontrado especialistas? Não, eu encontrei. Tá. Mas no plano, enfim, é temerário dizer, mas assim, a gente sabe que existem orientações de seguro diagnóstico até onde você puder. Tá. Porque quando você dá o diagnóstico, você tem que dar o tratamento. Exatamente. Então, você vê muito isso no plano de saúde, né? A criança faz fono, faz terapia, né? Mas ele não tem o diagnóstico porque eu não consegui fechar ainda o diagnóstico. Aí você, poxa. Isso tem muitos, né? Muito. Dentro do plano e no SUS também. Sim. O SUS é uma outra realidade, né? E aí, quando eu paguei uma profissional particular, fui até lá, foram 2 consultas, fizemos alguns exames que são exames de praxe, então X-frágil, cariótipo, e mais uns 2 que eu não me recordo, todos normais. Fizemos o BERA, né, que é o da audição. E aí ela falou, mãe, de fato não existe nenhuma outra, porque primeiro você descarta alguma patologia, então se não escuta, se tem um processamento mais lento, para depois você ir para a parte do transtorno do neurodesenvolvimento. Todos esses exames que você fez foi particular?
Foi feito... Não. Os exames eu Você consegui pelo conseguiu? plano. Sim. Mas quando eu levei pra médica, ela deu o diagnóstico muito rápido. E aí passamos por um portal, né? Que eu falo que o diagnóstico vem. Para mim, na época, ainda ficou muito, né? A gente recebe a informação, a gente processa a informação, a gente nega a informação. Depois a gente começa a... Bom, preciso fazer alguma coisa. Você entendia já nessa época, Simone, o que era uma maternidade atípica? Não fazia a menor ideia. Mas sabia que se talvez eu não fizesse muita coisa, o Heitor não teria uma autonomia. E isso traria uma dependência da mãe, né? Da família em si. Mas eu não fazia a menor ideia do que me esperava. Tanto é que naquela época comecei a passar nas terapias quando estava voltando aos poucos. E eu ainda estava muito mal. Tentando entender, porque eu tentava dar conta, levava o laptop na sala de espera, colocava aqui, né? Mas eu não conseguia dar conta de tudo. Devagar, as coisas foram saindo da minha mão. Então, aquilo que eu fazia, não fazia mais. E aí teve um certo momento que não fazia mais sentido eu estar na empresa. Eu sempre brinco, eu falo que a empresa se adaptou à minha ausência e não à minha nova vida, né? E aí ela teve um momento que né, Simone, não faz mais sentido você estar aqui. A frase foi, gostaríamos que você cuidasse do seu filho. E aí eu entendi que a minha vida ia mudar ali. Sim. Aí eu comecei... Essa foi a virada de chave? Essa foi a virada de chave. Foi a virada de chave e assim, não paramos por aí, né? Quando eu lembro que teve nessa época, a Keila me encontrou e ela queria ela precisava de uma advogada para prestar alguns auxílios e eu ainda estava num processo de entendimento. E eu falei, Keila, tô achando seu trabalho lindo, mas preciso do meu tempo, não estou entendendo onde eu vou me encaixar nesse mundo, que ainda não me pertencia, né? Quando eu não fazia amizade, eu entrava na sala de terapia e não conversava com ninguém, como se aquilo fosse transitório, fosse passar, e aos poucos, com terapia, com leitura, eu fui entendendo que aquilo me pertenceria dali para frente. A gente fala muito sobre o luto do diagnóstico, né? Você acha que teve esse processo para você também? Teve. O filho, né, Nath, é a expectativa do pai e da mãe. E aí, quando a gente fala de luto, a gente fala de enterrar aquilo que a gente achou que teria. É óbvio que a gente ama o filho, é óbvio que mas a gente sempre projeta alguma coisa nele. O filho é algo que a gente projeta. E ele não te deve nada, ele nem pediu para estar ali, né? Então, eu sempre, graças a Deus, eu consegui fazer essa separação de que o Heitor não me devia nada. E que tudo que eu achei que ele fosse era uma expectativa minha, né? E o filho é uma outra vida, né? Um ser autônomo. Então, de fato, a gente chama de luto, envolve dor, mas a gente enterra, não é a expectativa, eu entendo, assim, é uma visão que eu faço, assim, a expectativa do pai e da mãe e do pai. E como foi para o teu marido aceitar o diagnóstico? No dia em que o diagnóstico chegou em casa, ele já entendia. Mas o processo dele foi diferente do meu, foi bem diferente. Hoje a gente inclusive conversa muito sobre algumas identidades, né? Ele se vê muito em algumas coisas. Mas eu sempre falo, eu acho que a gente tem que estar pronto para receber algumas informações. Então, hoje a nossa meta, de fato, é o cuidado do Heitor. E o dia que ele estiver pronto para investigar alguma coisa, certamente a gente vai estar ali, um do lado do outro. E é interessante isso que você está falando, porque o Dr. Paulo, que é geneticista, veio aqui e a gente conversou sobre o autismo também, né? E ele falou, todos os autistas deveriam passar por exames genéticos. Já foi aconselhado isso para vocês em algum momento ou não? Foi. Na verdade, não aconselhado, né? Foi dito que existia essa possibilidade. Mas a gente conversou de que a resposta não mudaria muita coisa naquele momento. Então, como a gente estava tendo que resolver muitas coisas, eu muito mais, porque minha vida fez assim, né? Eu falei, não quero ir atrás dessa informação agora. Tudo bem para você? Tudo bem para mim. Então, vamos embora, vamos cuidar do que a gente tem ali. Sim. Que é uma criança que tem um atraso no desenvolvimento e tem que perder esse gap. Então ele não falava, ele tem que falar, ele não se conecta, ele tem que se conectar. E aí a gente foi nesses mini acordos. Mas eu sempre falo, a gente volta e revisa.
Continuamos assim? Quer ir atrás? Não quer? Não, depois eu vejo. Até porque hoje, aí né, eu sempre falo que são vários setores. O autismo para um adulto também é um tabu. A gente fala muito de criança, né, Nath? Mas tem muitos autistas que não vão atrás do diagnóstico, ou vão, mas não falam, porque tem medo de retaliações futuras dentro da própria empresa, né? E a gente ouve, né, quando uma pessoa a gente já fala, porque eu tenho TDAH. Ai, mas agora é moda. Agora todo mundo tem TDAH, agora todo mundo tem ansiedade, agora todo mundo é autista. Então, realmente, como que você enxerga quando você ouve as pessoas falando sobre isso? É muito delicado, porque assim, eu não gosto principalmente trabalhando com a diversidade, eu sempre falo, não dá para colocar tudo numa caixa de sapato. Eu vejo muitas pessoas falando que virou moda, né? Virou moda, mas eu também vejo muitas pessoas levando o tema de uma forma que não deve, ou para ganhar dinheiro, ou para ganhar, para receber status, mas eu não gosto de generalizar, porque são casos e casos. Então, assim, eu acho que se as pessoas pudessem optar, elas não seriam e não teriam esse transtorno. Eu tenho essa consciência. Como pessoa, né, com transtorno, e como familiar, porque é uma família inteira que muda, né? Quando eu falo que a história não acabou, é porque assim, no finalzinho da pandemia, quando eu já estava sem o trabalho, estava começando a integrar, entender que a minha vida ia ser, eu engravidei de novo. Mesmo com todos os métodos contraceptivos, eu usava DIU na época, veio o Gustavo. E aí foi um baque, porque eu falei, eu não vou dar conta, eu não consigo, fiquei em depressão. Até os 5 meses de gestação, eu tinha pensamentos horrorosos, eu ficava, Deus me ajuda, busquei Qual que era muito. Seu medo? O meu medo era de não dar conta, porque eu sei que a demanda de um bebê é tão forte quanto a de uma criança com transtorno. Eu falo, como é que eu vou fazer? Né? Assim, a rede de apoio, ela existe, mas ela é limitada. Era eu e o meu marido. Então a gente, assim, engraçado que quando eu contei ele, o que eu faço? Eu te afago, eu te abraço, eu comemoro, porque eu contei assim muito mal, assim, sabe? E aí eu brinco, eu falo que de fato eu fui aprendendo a amar. E hoje, vendo a minha vida composta, mãe de 3 filhos, eu brinco, Nath, que o Gu, ele de fato foi o fermento do bolo. Ele é que fez crescer o bolo lá em casa, porque ficou difícil, foram multitarefas, mas ele trouxe para o Heitor uma percepção do outro. E uma criança que não gosta de se socializar, ter que lidar com uma criança de 2 anos, você imagina. Então, assim... Aprendizado diário. Diário. E hoje eu olho assim, o Gu, ele trouxe pra gente a resposta da expectativa que a gente quer, porque o Gu até agora tá dentro do marco do desenvolvimento, não que se ele fosse autista, tá tudo certo, a gente encara. Sim. E hoje a gente vê de uma forma diferente. Mais fácil, né? Não mais fácil, né? Mas de uma outra forma, mais fácil, né? Enxergar. Não, com certeza. Por informação, né? Pode ser mais fácil. Exatamente. Hoje eu olho pro Gustavo, eu vejo que, já adquiriu a lateralidade, enfim. Já virou expert. Eu fiz pós em análise do comportamento, porque quando eu entendi que aquilo seria minha vida, eu comecei a buscar a especialização do direito da pessoa com deficiência e busquei da análise do comportamento aplicado, que era a grande maioria dos tratamentos que as crianças com autismo tinham. Porque eu precisava entender. Principalmente porque quando eu comecei a fazer amizades dentro dessa rede, as pessoas me viam como uma pessoa que podia... Me tira uma dúvida. Você é a luz no fim do túnel para todas as mães atípicas. Cara, eu preciso ir atrás disso, eu preciso entender, E aí eu fui virando a chave. Eu sempre falo que transição de carreira é muito lenta e gradativa. Então, eu fui indo. E aí eu fiz essas 2 pós-graduação concomitantemente. Foi difícil, mas assim, como eu estava sem trabalhar fora, só trouxe meu escritório todo para minha casa. Você estava só sendo mãe atípica, né? Tava de boa, só estava sendo mãe atípica. Você sabe que esses dias eu falei essa frase e aí nossa... Só? Gente, não é muita coisa, não dá, eu não posso falar isso não. Aí eu voltei e me corrigi, mas quando a gente fala em só ser, né, é porque a gente não valoriza aquilo que você não dá valor peculiar. A gente fala que
né? Qual é o valor, né, de ser mãe? Porque eu falava pro meu terapeuta, mas e agora? Parece que a gente não Eu tá fazendo nada. estudei, não vou fazer nada do que eu fiz. E foi muito difícil. Foi muito difícil. E nessa época, Keila voltou a me procurar. O que foi, antes de você até contar daquilo, o que foi mais difícil para você nesse momento, Simone? De uma mulher que trabalhava, estava ali fazendo, já conquistando várias coisas, de repente você sai da empresa e você vai para uma nova carreira. Mas antes, enquanto você está nesse meio aí, porque eu acho que muitas mães passam por isso, de trabalhar em algumas empresas e por conta de uma maternidade atípica terem que se afastar para estarem, muitas vezes não porque a empresa afasta, mas ela tem que sair porque não está dando conta ali do tempo e tem que levar o filho para médico, para as terapias. O que você acha que foi mais difícil ali para você? Assim, primeiro quando eu comecei a querer entender do assunto, eu comecei a ir muito em palestra, a roda de conversa, comecei a querer ouvir. Eu virei uma esponja. E uma das coisas que eu mais escutava era, eu tive que decidir. E assim, eu não gosto de generalizar, mas é quase a unanimidade. Todas as mulheres têm que decidir o que vai fazer. Ela descobre o diagnóstico, aí ela tenta lidar com aquela vida, ela vê que não consegue e ela tem que decidir. E ela sempre, óbvio, opta por ser a mãe, por dar conta. E aí ela abre mão daquilo que ela trabalhou anos, estudou anos para ser. Sim. Não foi fácil. Não foi fácil porque eu amava. Eu sempre falo que eu amava a minha primeira versão, né? Que hoje eu sou a versão já 4.0, né? Mas eu amava a minha primeira versão. E abrir mão daquilo foi muito difícil. Uma decisão difícil. Eu culpava o mundo, culpava todo mundo e... Deus, onde é que você tá? O que você tá fazendo? Você vai ter que me explicar porque não tô entendendo. Mas o que me salvou foi ouvir outras mães. Por isso que eu sempre falo, vai, conversa, procure outra mãe atípica. Porque a identidade de causa te traz um afago do eu não estou sozinha. Exato. Eu não estou sozinha. E para mim, voltando aí na parte da Keila me procurando, de Simone, eu preciso de uma advogada. Né? A Keila é fundadora de uma associação que dá amparo a mães atípicas. Sim. E ela precisava de uma advogada que trouxesse mais orientações, demandas para essas mães, que são muitas. E nessa segunda vez que ela me procurou, eu falei, eu tô pronta. Mas eu tô pronta, eu quero que você me trate de duas formas, como uma mãe acolhida e como a parceira que vai te ajudar na parte jurídica. E ter essa conexão com essas outras mães me trouxe várias realidades. Primeiro que a gente lida com muitas mães periféricas e que são outras realidades. E aí me deixa numa posição de, não posso reclamar tanto assim. Vamos parar de reclamar e vamos ver ao redor, né, do que a gente está lidando. Porque a gente começa a lidar, antes da gente lidar com a gente eu vejo mães lidando com necessidades básicas. Sim. E isso é assustador. Né? Exatamente, isso é assustador. Porque, cara, lidar com a maternidade atípica já não é fácil. Não. E aí você ter que lidar com outras coisas que vêm antes disso, que vêm nos direitos fundamentais, que a Constituição te garante, aí você começa a entender que o buraco está muito mais embaixo. E que aí você tem que ser apoio, você tem que ser uma pessoa que vai ajudar o outro. E aquilo começou a me dar força, para internalizar e dizer, aí nasceu a militante Simone, né? Porque aí eu entrei na Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB, aí eu comecei a parecia arroz de festa, onde tinha palestra eu estava lá, foi bem engraçado que meu marido ainda falou, mas e aí? Virou a chave. Virou, eu brinquei que picada pelo mosquitinho azul da militante, vamos nessa. Mas eu acho que é tão importante. Você acha hoje que as pessoas, as mães principalmente atípicas, que elas entendem as leis e os direitos delas? Olha, Nath, eu brinco, eu falo, principalmente na parte assistencialista, né? Ele foi feito para você não entender, você não usar. E aí entra o meu papel de trazer para ela a ciência daquilo que ela tem. Então, o que eu busco? Eu vejo qual é a realidade dela,
Porque depende da realidade da mãe, ela vai querer uma coisa. Né? Então, por exemplo, hoje a gente fala muito de plano de saúde, mas só 30% das pessoas utilizam plano de saúde. 70% é SUS. Então não adianta. Tá esse SUS, né? Então, e a gente tem ainda um plano de saúde que está tentando tirar todas as pessoas que dependem de tratamento. Eles vão para onde? Eles vão para o SUS. Eles vão para o Sistema Único de Saúde. E aí, né, eu olho assim, eu falo, gente, eu tenho medo do que vai acontecer. Porque a gente vê um sistema suplementar de saúde que não está querendo dar conta, porque eles apresentam dados estratosféricos de faturamento, mas quando ele entra numa ação, ele fala que ele vai falir. Se ele eles mostram que eles não têm dinheiro. Exatamente. E aí você fala, é a conta que ela não excelência, fecha? O que a gente tem que ver? Aquela mãe que luta para pagar aquele plano de saúde caro pra caramba, ou essa empresa que apresentou para a agência reguladora um faturamento de bilhões? Não, sabe, não fecha a conta. A gente fica assustado até, de falar, como é que vocês dormem? Né? Porque eu não sei como essas pessoas dormem. E uma coisa que eu passei bastante e que várias mães já passaram também, é dessa questão de exames, por exemplo, exames genéticos. O convênio simplesmente não cobre. Não. E aí, o que a gente faz? Dá para ser feito alguma coisa? Não dá para ser feito? Eu acho que isso falta muito essa informação também do que a gente pode fazer e do que não pode. Porque tem muita gente que fala, vai lá e processa. Eu sou do time de, se não dá para fazer, tá tudo bem. Eu vou atrás para... Mas será que esse é o certo? O que tem para fazer? Assim, hoje a gente... eu sempre falo que quando a gente vai começar a verificar tratamento, escola, a gente já tem que formalizar tudo, porque no final vai dar uma judicialização. Se tem uma escola que não quer incluir e se tem um plano de saúde que não quer te dar o tratamento, você vai ter que judicializar. Então, por favor, mande e-mail, grave conversa, formalize tudo, porque aquilo vai adiantar para você lá na frente judicializar. Mas, Simone, você está... incentivando as pessoas, eu falei, infelizmente, hoje nós temos um ordenamento jurídico rico, e eu vou dizer, o Brasil, ele é pioneiro, tem países que olham para a legislação brasileira para poder fazer legislação, porque nós temos uma legislação robusta, mas nós temos pessoas que se ligam em dinheiro. Sim. E aí, incluir custa, né? E aí, quando você vê empresas que lidam com... porque o que o plano de saúde e a escola particular, por exemplo, ela é? Ela veio trazer um auxílio para o Estado, porque hoje é obrigação do Estado te dar saúde e educação, mas o Estado não deu conta. E aí ele veio com o estudo suplementar e o plano de saúde suplementar. Tá bom, mas ele é regido por um ordenamento que o Estado, ele rege. Então ele não pode fazer o que ele quiser, ele tem uma lei a cumprir. E aí é ridículo, porque quando eu termino de falar isso, a pessoa fala, mas então por que a pessoa nega um tratamento ou uma matrícula? Sim. E aí a gente volta naquela barreira atitudinal. Porque as pessoas visam dinheiro, porque as pessoas não querem, não se importam, porque elas não se conectam com aquilo que não vivem, né, Nath? Hoje eu vejo algumas escolas e eu adoro ver, eu falo assim, eu quero conhecer esse diretor. Aí eu vou lá, é fácil, hoje a gente dá uma tal. Aí você vê que aquela escola que inclui é porque tem um filho, um sobrinho, um afilhado. Mas eu falo isso muito das empresas, né? Também. As empresas, para elas respeitarem, acolherem uma mãe atípica, muitas das vezes é quando existe já uma mãe atípica lá dentro que fala, já sei o que você está passando. Assim, a pessoa com deficiência ou a mãe atípica, tem muita gente que lida de uma forma de vitrine, né? Tô fazendo para inglês ver. Eu adoro falar que eu contrato mãe atípica, mas eu fico enchendo o saco dela o dia que ela tem que sair para fazer o tratamento pro filho. Ou, assim, na carteira de pessoas com deficiências, não chama essas pessoas para trabalhar, por exemplo. Eu vou atrás daquele que dá menos trabalho. Eu quero uma pessoa com deficiência porque eu quero cumprir a cota, né? Mas eu não quero aquele que me dá muito trabalho. Por isso que hoje a gente tem uma taxa de 0% de pessoas com deficiência intelectual empregadas. Quando a gente fala sobre cota, ainda existe um preconceito muito grande sobre esse termo, eu acho. Mas
O quanto você vê que as cotas são importantes nas empresas? A lei, ela traz aquilo que a pessoa não quer fazer, então ela te impõe. Então, poxa, Simone, por que eu tenho que ter uma lei para falar que eu preciso contratar pessoas com deficiência? Porque se você não tiver, a pessoa não contrata. Só que hoje eu ainda tenho ainda é muito nebuloso para mim, porque às vezes, quando a lei diz que você tem que fazer, ela vira uma coisa e tá bom, vou fazer o que a lei me diz e acabou. Só por fazer. E hoje eu acho que a gente tem que trazer um olhar humano para aquilo. Então, por exemplo, hoje se você não tem uma lei que diz que transtorno do transtorno do espectro autista é deficiência, não vão encarar como uma pessoa com deficiência. Poxa, mas então eu preciso que tudo que seja aquilo que o humano, o olho consegue ver, eu preciso de uma lei? Sim. Entende? E aí a cota vem com essa vertente do, tá bom, então eu preciso preencher 7 vagas. Então eu vou preencher 7 vagas. Só por preencher. E aí você tem um universo aí de pessoas com deficiência que se tornam, até porque é importante dizer, 70% das pessoas com deficiência, Nath, elas se tornam pessoas com deficiência. Elas não nascem assim. Então, às vezes esses dias eu fui fazer uma palestra e uma amiga minha disse assim, é importante para você falar sobre isso, né? Eu falei, então, não é importante para mim, é importante para todo mundo. Porque é isso que é a inclusão, é a gente entender que mesmo que aquilo não abarque a minha vida, eu tenho que falar sobre aquilo, porque essas pessoas existem. E um dia você vai ter que lidar com isso, lidar com essas pessoas. E aí, você vai fazer como? Então, eu sempre falo assim, principalmente quando a gente olha para os dados. Acho que os dados é o que mais te responde. Sim. Então, quando eu olho e falo 70% das pessoas com deficiência, elas se tornam, eu posso ser uma pessoa com deficiência daqui a pouco. Você, eu, as pessoas que estão aqui. E isso é uma realidade. Então a gente precisa lutar por uma coisa que não é para mim hoje, mas talvez possa ser. Mas o Robson fala muito isso para mim, que o que a gente faz com o projeto Voz das Mães, você com o seu projeto Aquila, não é para agora, né? É para nossa sociedade lá da frente. A gente pode até estar ajudando algumas mães agora, mas lá na frente, eu espero, né, que o mundo da inclusão ele esteja muito melhor daqui 10 anos, né? Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho um olhar otimista. Por quê? Simone, mas está tão difícil. Sim. Pois é, mas hoje a gente vê essas pessoas. Hoje essas pessoas estão na escola. Mas não está da forma como... Mas elas estão lá. E aí, se você olha, eu venho de uma época que eu não me recordo de ter uma pessoa com deficiência na minha sala. Sim. E eu me recordo de ter uma sala para pessoas especiais. A gente estava num grupo de amigas do colégio conversando no final de semana exatamente sobre isso. Então. Porque não era... E assim, na minha escola era até a 8ª série, essas crianças ficavam em salas isoladas. Uhum. E as outras crianças em outras salas. E aí chegava no primeiro colegial, todo mundo se juntava. Então, as crianças que não tinham convívios, por exemplo, com autistas, que provavelmente tinham crianças autistas ali, não tinha convívio, não sabia nem da existência. Exatamente. E aí, de repente, todo mundo estava na mesma sala. Exatamente. Então, como você exclui essas crianças durante anos da vida delas? Você segrega. E esse aqui é o pior, porque é uma exclusão velada. Velada. Né? Porque assim, ele tá aqui, mas ele tá ali. Ele não tá aqui entre nós. Exatamente. Por quê, né? Exatamente. Quando você estuda a evolução dos direitos humanos, direito da pessoa com deficiência, a Convenção de Nova York, que foi ratificado pelo Brasil, você entende, você vê uma evolução. E hoje eu olho para o meu filho, para outras pessoas dentro de sala de aula, eu entendo que a criança de hoje vai ser o adulto de amanhã que vai lembrar da existência dessas pessoas. Sim. E eu acho que é isso, porque a criança ela não faz essa diferenciação. Não. Quem faz são os pais dessa criança. O seu filho está atrapalhando o meu filho dentro da sala. Poxa, mas o que a gente entende de evolução? Hoje eu escutei um professor do Mackenzie, ele é maravilhoso, ele diz que se ele tivesse crescido com uma criança com deficiência na sala de aula dele, ele seria uma pessoa muito melhor do que ele é hoje, do que ele aprendeu o cateto da hipotenusa, que ele nunca mais usou. Então a gente precisa entender o que a escola precisa formar. Pessoas, seres humanos melhores, ou pessoas pedagogicamente incríveis, entende? Porque
para onde que a gente está indo? O que você quer com o seu filho dentro da escola? E aí, enfim, a gente sabe que é um assunto complexo, é um assunto que Mas é demanda importante. mas é importante Até debater. porque eu acho que as mães atípicas ainda não têm a noção do que elas podem, tá? Eu acho que isso, quando você vai para uma sala de aula, então, o meu filho tem seletividade alimentar, ele pode levar a comida dele? Ou a escola tem o dever de entregar uma comida que ele coma? Eu posso ter uma mediadora na sala? Até onde eu posso ter uma mediadora na sala ou não? Isso é uma pauta de palestra que eu sempre levo para assim, eu fui esses dias na OAB de Sorocaba, levei essa pauta porque as pessoas buscam essa informação, porque espante, não é o que funciona aqui em São Paulo, não funciona no interior de São Paulo, não funciona no Rio de Janeiro, são coisas diferentes. Então nós temos um ordenamento federal, né? Então vai lá a Brasília e define o que são as diretrizes. E aí ele vem e diz: estados, vocês podem definir como vão aplicar. Então você tem figuras aqui em São Paulo que você não tem em Minas Gerais. Exato. Por isso que quando eu vou palestrar em algum outro lugar que não é São Paulo, eu tenho que olhar como funciona lá para ver o que eu vou falar. Porque se eu falo, por exemplo, de profissional de apoio, que agora a gente tem uma legislação recente que está unificando aqui em São Paulo, que é um absurdo, porque o profissional de apoio e o profissional especializado são papéis completamente diferentes. E eu estava até agora explicando quais são esses papéis. Agora eu vou ter que explicar para essas pessoas que o nosso governador está unificando esses papéis. Mas aí quando a gente tem um de apoio, um especializado para uma criança com autismo, por exemplo, um de apoio pode ser qualquer pessoa que esteja cursando a área de pedagogia, por exemplo, que vai ser um apoio ou não? O de apoio nem define o que ele precisa ou não. Na verdade, o de apoio é uma pessoa que está ali para ajudar. Olha, João, agora é a hora de começar a lição, senta aqui. João, vamos lá no banheiro. Esse é o teu profissional de apoio. Aí sai do banheiro, vem uma outra figura, aqui em São Paulo, né? Leva ele no banheiro, que é auxiliar da vida diária, né? E o profissional especializado, ele nem entra em sala de aula, ele está lá para fazer o compilado entre família, equipe terapêutica, equipe multidisciplinar e escola. Né? Ele faz essa organização. E aí hoje nós temos agora uma legislação que eu não sei se vai para frente, enfim. Isso é engraçado, porque daqui a pouco a gente tem outra, tudo muda, né? É dinâmico, tudo é dinâmico. Que quer unificar esses papéis. Então, assim, esse profissional especializado, ele tem que ter pós, ele tem que ter especialização. Esse aqui não, esse profissional de apoio não precisa. Então, assim, a gente, infelizmente, a gente brinca, é uma surpresa atrás da outra, né? Então, às vezes eu acordo, Nath, com o meu celular bombando. Simone, você viu o BPC? Aí você, calma, gente, deixa eu ver. Aí eu tenho que ir na internet, tenho que ver o que está acontecendo, ver o que está pegando, para ir lá e acalmar, porque essas mães, principalmente essas que dependem da assistência, né, do benefício assistencial, elas ficam desesperadas. É porque hoje a gente tem muita fake news, tem muita informação. A gente não dá para saber o que é verdade e o que não é. Existe um lugar que a mãe consiga saber o certo, como que tá, se mudou alguma coisa na lei ou não? Existe alguns lugares, por exemplo, eu quando defini, né, que ia virar a Simone militante, a Simone que vai atrás de buscar, trazer informações, eu abri uma associação chamada Desenvolve no Espectro, e inicialmente ela seria uma que daqui 2, 3 anos eu ia entrar com ações coletivas. Eu ainda tinha essa ideia de que eu ia começar a entrar com ações coletivas, e aí você precisava ter uma associação de pelo menos 2 anos. E aí eu falei, enquanto isso, eu vou começar a reportar, participar de podcast, trazer informações, porque infelizmente a gente ainda carece disso. E aí foi aí que eu resolvi aceitar a proposta da Keila, da gente fazer essa parceria. Por quê? Porque quanto mais eu falasse, menos eu teria pessoas que não entendem. Que tem gente, assim, que, eu posso?
eu tenho esse direito? Sim. E isso me assusta, porque são coisas que você fala, poxa, isso facilitaria muito a tua E eu vida. vou te falar que eu sou uma delas, tá? Até hoje, se você me fala assim, ó, graças a Deus agora, eu já falei que a gente precisa conversar, mas agora a gente tá entrando com uma equipe multidisciplinar pro Vini, e eu descobri que eu paguei exames que eu não precisaria ter pago. Que isso se eu tivesse entrado. Mas eu acho que tem muita mãe também, Simone, que tem medo de acionar um advogado. Porque às vezes é um tabu ainda de o que é o advogado? Será que o advogado, quanto que eu vou pagar pelo advogado? É muito caro? Às vezes não tem essa noção dos direitos que ela tem, do que pode ser feito, que eu acho que ainda é um tabu isso, você não acha? Se eu pudesse, eu confesso, eu acionaria sempre que a pessoa me procurar, vamos lá, eu entro com a ação, mas assim, infelizmente, eu sou uma pessoa só, eu tenho que dar conta da minha vida também. Então, o que eu trago? Eu faço manuais, então, através da comissão da OAB, a gente fez um manual dos direitos das pessoas autistas. Se você quiser, eu te passo o QR Code para poder divulgar. Com certeza. O manual da pessoa com deficiência, o manual da pessoa com doenças raras. Isso é tão importante. É muito importante, porque às vezes falta ela saber que ela pode. E quando a gente está falando a gente tem uma estrutura ainda que a gente fala, puxa, não precisava, mas não faz falta. Mas quando você vai para uma pessoa de zona periférica e que fala, esse dinheiro me fez toda a diferença, aí você, puxa a vida, mudei a vida dessa pessoa, e aí você fala, caramba, ela não precisava estar passando por isso, mas que bom que deu certo, sabe? Você falou da associação, como que funciona hoje o seu trabalho no Desenvolve no Espectro? Olha, o Desenvolve hoje, ele faz essas parcerias com outras associações. Então, por exemplo, a Desenvolve presta serviços jurídicos a mães atípicas na associação da AMA, do Projeto Dino. Eu tenho participação em outras ONGs, por exemplo, a Universidade do Papel, para ensinar mães atípicas quem sabe, ou terapêutico, ou fonte de renda. Comecei com um projeto para idosos também, porque também é uma coisa que poucos falam. Sim. E aí eu tenho uma vertente do esporte. A vertente do esporte foi um cliente que hoje é meu amigo, ele é tetracampeão de Muay Thai, no Gibi. E a gente entrou, ele tem uma associação e a gente tinha, em 2018, o Heitor nem era uma ideia de autismo. Olha só que loucura, às vezes as coisas acontecem e fala, é Deus, né? Em 2018 ele falou assim, vou entrar num espaço, me ajuda, porque é uma área cooperada da prefeitura. Eu falei, claro, cliente. Vamos lá. E aí fomos. Hoje funciona um complexo de atividades de atividade física e Muay Thai. Que é, de fato, o carro forte dele, a mina dos olhos, né? E aí, num dado momento, ele entrou em contato comigo. Aí, quando eu falo num dado momento, já tinha o diagnóstico. Ele disse, Simone, preciso muito da sua ajuda. Eu tô recebendo muitas crianças autistas aqui, querendo fazer Muay Thai. E assim, eu quero atender eles com excelência. Você me ajuda? Eu vi que você tá fazendo, você tá toda engajada. Eu falei, vamos lá. E fui lá, fiquei um mês vendo como funcionava. E aí eu ainda lembrei muito da minha filha. E eu falo que minha filha com 12, 13 anos, eu comecei a olhar ela. Minha filha tem 1,80 m. Minha filha é um mulherão de 1,80 m. E ela, com 12, 13 anos, eu comecei a ver ela meio que se curvando. Eu falei, tem alguma coisa de errado, né? E comecei a ver as fotos dela. E aí eu comecei a perceber que Raquel estava sempre com amigas de estatura média baixa. E aí ela era a única grandona da escola, enfim, da turma dela, e eu percebi que ela estava querendo se encaixar. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, já sei. Me associei no Banespa, que hoje já foi desapropriado, mas era um clube, e falei, vamos fazer vôlei? E aí ela entrou no vôlei. Sabe aquele meme da samambaia que está dentro de um plástico, quando você puxa ele floresce? Foi a minha filha. Porque ela entendeu, e aí foi através do esporte, que ela entendeu que ela fazia parte de alguma coisa, que ela não precisava se encaixar. E aí aquilo veio muito forte na minha cabeça quando eu comecei a ver, porque a gente estava lidando ali com autistas com 12, 13 anos. E aí a gente olha nesse universo do transtorno do neurodesenvolvimento, vai afunilando. Sim. Porque quando é criança, você tem uma
imensidão aí, ainda tem filas, mas você tem lugares que dão tratamento. Quando você vai para pré-adolescência e adolescência, Nath, E é pouco acaba, falado isso, né? zero falado. E são esses que vão ficando em casa, que vão ficando no computador, no celular. Quando você é pequeno, você não precisa muito de habilidades sociais. A habilidade social é aquilo que te mantém num espaço sem criar crise com ninguém. Sim. Quando você vai crescendo, você vai precisando dessas habilidades sociais. E aí, como é que você adquire habilidade social? Se comunicando, interagindo. E aí, de repente, aquele adolescente tá num quarto, no computador, no celular, e só assim. Exatamente. E aí eu comecei a entender que através do esporte a gente consegue mudar um pouquinho na parte da qualidade de vida dessas crianças, e você traz desafios que às vezes ela teria na terapia, mas a terapia às vezes é um para um, Sim. não tem outras pessoas. E aí eu falei, já sei, vou montar, e montei o projeto. Hoje o projeto se chama Sportea. Hoje nós atendemos 53 crianças Olha. no projeto. É lindo o projeto. Tem algum local físico? Tem, na Rua Bela Vista, na Rua Santo Antônio, número 800, na Bela Vista, que é dentro do complexo desse meu cliente amigo. Então, quando eu falo que Deus parece que, né, ele, de fato, ele vai costurando. Então, E é aberto ao público hoje? Ou como que funciona? é aberto ao público. Eu tenho essa limitação, porque é um serviço gratuito que a gente oferece. Então, hoje o meu papel é ir atrás de incentivo, né, financeiro, para sempre conseguir, né, ou aumentar e eternizar. E hoje eu tenho já um plano de trabalho de trazer para a Zona Sul. Olha. Porque desses 53 que a gente atende, 30 são da Zona Sul. E eu tenho uma fila da Bela Vista que eu não consigo colocar porque o pessoal da Zona Sul entrou. Então, a gente hoje conseguiu fazer um diagnóstico territorial e entendeu que a região da Bela Vista é necessária porque ela tem poucos lugares para essas práticas, e a região da Zona Sul, ela precisa porque tem muito mais pessoas, né? Então, se a gente olhar demograficamente, a Zona Sul ela é muito mais povoada. Sim. Né? Então, você tem uma migração de Zona Sul Centro, Zona Sul, Zona Norte. Quando você vai olhar para esse mapa, você fica assustado com a Zona Sul. A Zona Sul é uma outra cidade, assim, Interessante. sabe? Uma outra... Bom, a gente não precisa falar muito, né? A gente tem 8 clínicas só na Vila Mascote. Exatamente. São 8 clínicas. Exato. E, Kátia, você pesquisa, tá abrindo outra. Abre outra. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo que é muito, acho que também é bom a gente ter, mas a gente precisa de, não só desses serviços sejam pagos. Eu acho que a gente precisa criar mais eventos, né? Ter mais eventos para essas crianças. Nath, hoje eu olho, eu consigo fazer um prognóstico de que o sistema de saúde não vai aguentar e a gente vai ter que ter um plano B. Sim. E eu acho que o esporte, que deveria ser o plano A, vai ser esse plano B. Eu falo porque, assim, ele mudou a minha vida. Eu tô há 1 ano lá, nessa pegada. Eu perdi 8 quilos. Eu comecei a fazer Muay Thai, eu comecei a fazer atividade física. Você também foi pro esporte? Eu fui pro esporte. E assim, ele fez uma diferença muito grande, assim, na minha vida. Eu tô falando da Simone, que, né, já tá com seus 42 anos, né? Mas hoje, eu tenho algumas pessoas, alguns adolescentes que eu vejo, assim, eu até me emociono quando eu olho, assim. Nós fizemos uma graduação recente dessas crianças e eu vi o Lucas, que ele virou nosso mascote, né? Ele é um meninão de 1,83 m, ele tem 13 anos e ele chegou lá, ele não dava bom dia. O pai levou. Meu filho pode participar? Por que não poderia? Porque ele é muito grande. Eu falei, mas qual o problema? Eu atendo até 18 anos. E aí, quando eu olhei pro Lucas, eu vi aquele menzarrão, eu falei, meu Deus. Simone, ele não sai da internet, ele tá sempre no quarto. Hoje o Lucas cumprimenta todo mundo da academia. Ele fez discurso na graduação. Ele pediu para fazer discurso na graduação. Eu tirei o Lucas de um espaço que era cômodo para ele. Porque a internet é um mundo sem limites. Sim. Você acessa qualquer conteúdo,
você não passa por frustrações na internet, porque tá só você ali. E as crianças precisam disso, os adolescentes precisam disso, porque eles vão virar um adulto lá na frente. Então eles precisam lidar com a frustração, precisam lidar com desafios. Exato. E o esporte traz isso. Não, e você tá falando uma coisa que é até interessante. A gente fez uma viagem para a Europa e a gente foi no Real Madrid. E eles têm um Instituto Real Madrid, né? E a gente conversando lá, e eles cuidam de crianças autistas, eles têm uma área dedicada para isso, sabe? E é muito bonito ver, e assim, o diretor lá todo emocionado, falando do quanto o esporte transformou realmente a vida daquelas crianças, que eram crianças que os pais falavam que não conseguiam ficar numa fila de um McDonald's, por exemplo, e de repente uma coisa que é tão simples, né, que pra gente é tão simples, e aí de repente a gente olha uma criança conseguindo ficar numa fila, conseguindo esperar para jogar a bola a hora do outro. Isso que você acabou de me dizer é uma habilidade social. E se a criança não tem, e se o adolescente não tem, ele começa a ser expurgado daquilo. Exato. Ninguém quer uma pessoa que não sabe estar num coletivo. Exatamente. Né? A única coisa triste que eu ouvi dessa mesma pessoa ele fez a pergunta pra gente: no Brasil, é fácil vocês conseguirem patrocínio e apoio para esse projeto voltado para a maternidade atípica? A gente falou, não. Ele falou, aqui no Real Madrid também não. Eu falei, pô, se no Real Madrid tá difícil para você, imagina pra gente. É verdade. Ainda mais no Brasil, infelizmente. Mas aí a gente vai naquela vertente, né? E aí, linkando com a ideia das mães, eu fiz uma pesquisa dentro do projeto. As mães, enquanto elas estão, a criança, porque o que eu sempre falo, eu quero ouvir o que ela quer fazer. Se você não quer fazer nada, você vai ficar sentada aqui. Mas se você quiser fazer atividade física, você tem a academia inteira para você. Legal. E aí, era muito engraçado. Isso pra mãe. Pra mãe, ela chegava assim, eu fiz essa parceria, e eu falei, olha, eu vou atender essas crianças, mas eu preciso que você abarque essas mães. E aí, fizemos essa parceria e deu super certo. A mãe deixa a criança lá e vai pra esteira. Ai, que importante. Vai pra bicicleta. Tem uma mãe que vai começar o segundo ciclo agora, ela entrou pro Muay Thai. Quando eu falei, você quer colocar a Liz no Muay Thai? Ela, não sei se vai fazer bem para ela. E eu respeito. Tá. Ela participou de todo o primeiro ciclo, agora do começo do ano. E agora, no segundo ciclo, ela e a Liz vão entrar no Muay Thai. Porque ela entendeu o que seria, né? Porque as pessoas vinculam muito a luta à agressividade. Sim. Né? E aí eu sempre eu faço palestras, né? Eu sempre trago um profissional para conversar com elas. E eu tenho relatos de mães que falam, depois que a Maria Luísa entrou, Simone, ela parou de ter reclamação na escola. Maria Luísa está conseguindo resolver as coisas dela sem estourar, sem explodir. Porque é isso que tem acontecido com os adolescentes com transtorno do neurodesenvolvimento. Eles entram em conflito o tempo inteiro. Sim. E não tem mais o cuidado das terapias que eles tinham antes. Exatamente. E que na terapia ele ficava, né, sempre sob cuidado. Depois, você recebe a alta, né? Agora você é um adolescente, vai pra vida. Que é um absurdo. E aí você olha e fala, o que eu faço? E aí ele vira, e aí linkando com as mães, ele vira aquela criança que o único amigo dela é a mãe. Eu tenho mães que me pegam assim, na caminhada para o autismo. Eu participei de uma ação com a OAB, de distribuição das cartilhas da pessoa, dos direitos das pessoas com autismo. E a mãe virou, eu estava abrindo o Sportei, eu lembro como se fosse hoje. Ela, eu tenho que levar meu filho para algum lugar, ele está sempre aqui do meu lado. Eu sou amiga dele, eu preciso que ele tenha amigos. E aí você vê, uma adolescente que não tem amigos, uma mãe que também não vai mais frequentar uma roda de amigas, né? E aí a gente fala que a evasão social não é só da criança e do adolescente, é da família, que na grande maioria das vezes é só a mulher. Exatamente. E, aí muitas das vezes ela é excluída. E aí a gente chega nessa coisa das políticas públicas de cuidar de quem cuida. Precisamos urgentemente. Não tem. E a saúde mental dessas mulheres estão indo ralo abaixo. E você tenta fazer um trabalho com elas e é difícil. Eu falo que é muito mais difícil trabalhar com a mãe do que com a criança. Muito. Porque é muito natural a gente dizer, deixa, para mim não tem problema, cuida dele.
né? E aí você vai esquecendo, você vai desconectando daquilo. E de repente você não se encontra mais, né? Exato, você nem sabe mais do que você gostava, do que você queria, porque você tem que se conectar à nova realidade. E às vezes você não se encontra nela. Inclusive, falando de uma nova realidade para uma antiga realidade, o que você diria para a Simone lá de trás, quando largou o trabalho para viver uma maternidade atípica? Você sabe que meu terapeuta fez Eu não falei isso. com ele. Meu terapeuta, ele já... E essa não estava nem no roteiro, É tá? muito engraçado, ele me fez conversar com a Simone de antes. Porque a gente chegou a uma conclusão de que eu não queria deixá-la ir embora, né? E aí eu disse para ela que tá tudo bem, que acho que agora a gente já entendeu tudo que a gente precisava naquela época e tudo que a gente vai enfrentar nessa época. E vou te falar, Nath, hoje eu olho para Simone, que achava que se encontrava lá atrás, ela estava perdida. E hoje eu me sinto muito mais dona de mim, assim, viver no propósito, porque aí a gente começa a dar sentido para as coisas. Hoje eu vejo uma mãe chegando para mim e dizer: você mudou a minha vida. Eu falo: cara, eu não estou aqui à toa, de graça, eu fiz diferença. E não é porque eu quero, é porque eu consigo me mudar. Porque essas conexões, elas são importantes até para a nossa própria redenção. A gente está aqui para evoluir e evoluir o próximo. Então, assim, não é uma vida fácil. É uma vida um pouco mais difícil, com um pouco mais de barreiras, mas é uma vida com propósito. É uma vida com sentido. Você sabe para onde você está indo, o que você quer, quem você quer ajudar. E aí eu olho para Simone de antes e digo: tá tudo bem, pode ir. Você pode virar uma lembrança, uma lembrança boa. Você pode virar uma lembrança boa, né? E uma preparação para essa nova vida. Porque assim, por exemplo, hoje eu brinco, falo, eu estudei contratos não para ver os contratos das empresas, mas para ver os contratos dos planos de saúde, por exemplo. Eu fiz MBA em administração de empresas porque eu ia ter a minha própria empresa. Exato. E quando eu fiz aquilo, eu fiz para o outro, né? Pro CNPJ que eu trabalhava. E hoje eu faço para o meu negócio, que é para todas as pessoas que são beneficiadas. Então, eu sou muito mais feliz. Tenho mais rugas, tenho mais cansaço. O propósito é maior, né? Mas sou muito mais feliz, com certeza, sem sombra de dúvidas. Obrigada. Eu que te agradeço. Obrigada por você topar participar. Quero te fazer o convite de estar mais vezes com a gente para a gente ajudar essas mães, tirar essa monte de dúvida, trazer mais informação. Claro. A gente já vinha conversando sobre isso, mas eu acho que é muito importante ter você cada vez mais aqui no projeto com a gente para ajudar essas mães. O primeiro passo do acesso ao direito é o conhecimento, é saber que você tem. E eu acho que esse é um papel que hoje eu saí dessa parte do ofício e o direito, para mim, ele tá no advocacy, que é advogar pela causa. Exatamente. Então hoje, o que você precisar, se você precisar de mais uma voz. Com certeza, sempre precisamos. Aqui é a voz de todas as mães. Muito obrigada pelo espaço, tá? Obrigada a você. E antes da gente encerrar, como de praxe, eu queria que você deixasse uma mensagem para as nossas mães atípicas. A mensagem que eu vou deixar para você é a frase do começo. Então, se você não sabe o que fazer com um diagnóstico ou com essa sua nova realidade, procure outra mãe atípica. Se junte a quem tem identidade de causa. Muitas pessoas dizem: eu entendo o que você está passando. E no fundo, quem entende é quem de fato passa. Então busque associações, ONGs que lidam com essas mulheres e faça a diferença também. Mas cuide de você, não esqueça de você. Esse acho que é o ponto mais importante. Né? Não se esqueça de você, porque você está cuidando do teu filho ali, né? Então a gente cuida deles, mas a gente esquece da gente. Né? Bem rapidinho, eu ouço muito, mas eu não posso nem morrer. Né? Elas falam muito disso. Quem vai cuidar do meu filho? E aí a gente tem que pensar que isso só traz uma coisa: ansiedade. Então, não pense nisso. Tente trazer longevidade para a sua vida. Busque algo que te faça bem, que te faça colocar uma dopamina boa.
para de ficar no Instagram, de ficar assistindo. Eu sempre falo assim, hoje a gente tem meios de se isolar muito fácil. O celular traz muito isso. Então eu vejo muitas mães que no começo ficavam ali só assim, hoje estão lá na esteira fazendo uma atividade física e trazendo mais qualidade de vida, que você vai encontrar algumas respostas e você vai ter condições de ver o seu filho adulto, o seu filho autônomo, o seu filho com autonomia para lidar com a vida, com a vida dele. Então, cuide-se e pare de pensar no futuro. Eu sei que essas coisas assombram a gente, mas porque não adianta. 100% do que você pensar o que vai ser, não vai adiantar e só vai te trazer ansiedade. Então, cuida do hoje, cuida do agora, respira, que é isso que vai te trazer para o momento presente. Respiração. E é isso. É isso. Bom, eu não preciso falar mais nada, entendeu o recado? Cuida de você e não se esquece. E não esquece também de compartilhar esse vídeo, curtir aqui, compartilhar o link do nosso canal. Isso é muito importante pra gente. Um assunto tão importante que são os nossos direitos de uma mãe atípica. E é isso. Até o próximo. Tchau, tchau. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe